Amigos regentes, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Regentes Excelentes e bem-vindo à série Ensaios Excelentes. O segundo elemento que você também deve ficar de olhos muito abertos para não deixar os seus componentes usarem dentro do seu ensaio, já que você não pode impedi-los de levar isso lá para dentro, é algo que nasce exatamente quando o primeiro aparece. Apareceu a conversinha, é instantâneo, nasce-se também as famosas risadinhas. E aí você já sabe como que é, à medida que a risadinha se intensifica lá, a gente vai se corroendo lá na frente. Porque se tem uma coisa que incomoda, é você, como regente, ter a consciência do quanto você se esforçou, do quanto você está se esforçando para estar ali, de todo o empenho, de todo o preparo, e aí aparece a irmã Teresa, que se associa com a irmã Francisca, e as duas começam de conversinha e de risadinha. E de vez em quando, uma ainda dá uma olhada para você debaixo do óculos, vê que você está observando e ela ainda continua com a conversinha e mais uma pitada de risadinha. E aquilo vai se espalhando e daqui a pouco, se você não perceber, aquilo foge do seu controle e você tem vontade de sair correndo. Mas conforme eu estou dizendo, não há nada de sobrenatural nisso. Uma coisa é consequência da outra. Um abismo que chama outro abismo. Lembra que a Bíblia fala sobre isso? Então compreenda uma coisa. Você não consegue impedir as pessoas de levarem isso para dentro dos ensaios. Você não tem condições nem psicológicas para ficar o tempo inteiro chamando atenção e falando e reclamando. Se você insistir nessa tese, você fica sendo até o chato, a chata da história. Mas existe uma forma que é muito eficaz e que, se você fizer a utilização, você impede que essas coisas sejam servidas, você impede que as pessoas coloquem isso para apreciação. E essa única forma é segmentação, é você não deixar espaços, é você não deixar buracos. O seu ensaio pode ter 30 minutos, mas se nesses 30 minutos você sabe exatamente o que você vai fazer em todos esses 30 minutos, então não haverá espaço para esse tipo de situação. Mas todas as vezes que os seus componentes baterem o olho em você e perceber que você deu uma voada, que você está meio aéreo, meio aérea, aí ali vai entrar uma conversinha. Depois da conversinha vai nascer uma risadinha. E em alguns lugares isso vira conflito, vira confusão. Porque pode acreditar, nenhuma dessas conversinhas e nenhuma dessas risadinhas estão ali para celebrar a glória de Deus. Elas estão sempre apontando para direções fora do ambiente do ensaio. Elas estão, na grande maioria das vezes, tratando de assuntos que não têm relação com aquele momento, com aquele ambiente. E isso é bastante grave. Essa questão de risadinhas e conversinhas no momento dos ensaios é um negócio tão sério que atinge conjuntos de todas as formações em todas as faixas etárias. E sempre que os regentes optam pelo caminho de ficar chamando atenção, de ficar fechando a cara e fazendo aqueles outros gestos todos negativos, sempre saem em descrédito. Por quê? Num conjunto de adolescentes, por exemplo, eles habituam facilmente com uma pessoa chamando a atenção. Se você é regente num conjunto de adolescentes, você costuma ficar o tempo inteiro chamando a atenção, chega uma hora em que você percebe que você chama a atenção, mas para eles entrou aqui, saiu aqui, eles acostumam com aquilo. Se você é jovem e é regente num conjunto de jovens e entra por esse caminho de ficar chamando a atenção e reclamando e brigando e etc., isso tem pouca valia, tem pouco crédito, porque eles batem o olho em você e enxergam algo em pé de igualdade. Apesar de eles não verbalizarem, apesar de eles não falarem isso para você, fica entendido, fica subentendido pelo menos, que você não teria moral para falar com eles naquele tom, porque estão todo mundo ali na mesma faixa etária. Se você é regente num círculo de oração e entra por esse caminho, você também às vezes fica desconfortável
desconfortável, porque você vai chamar a atenção de uma pessoa que pode ser sua mãe, de uma outra que pode ser a sua avó. Então essa linha de ficar chamando a atenção, embora em alguns momentos seja necessário, se você faz isso repetidamente, rotineiramente, vai insistindo sempre nessa tecla, é muito provável que você vá cansar desse método e não vai conseguir bons resultados. Em vez disso, crie então uma segmentação para o seu ensaio. Evite aqueles buracos que o pessoal termina de cantar uma vez e aí você olha e passa toda aquela imprecisão no olhar. E aí também até o seu corpo mostra para todo mundo que você não sabe como fazer o próximo passo. Evita isso. Mostra que você tem certeza do que você quer, da forma como você quer, da forma como você pensou. Tenha clareza, tenha agilidade para explicar todo aquele processo que você ficou pensando lá na sua casa antes de ir para o ensaio. Por regra geral, os componentes costumam dar muita atenção, costumam dar muito ouvido a regentes que sabem exatamente o ponto aonde querem chegar. A regentes que conseguem explicar com clareza qual é o caminho que precisa ser percorrido. Normalmente, nesses casos, eles param para ouvir e te poupa dessas risadinhas e dessas conversinhas. Agora, cá para nós. Se você é daquele time de regentes que chega lá no dia do ensaio e aí se senta preguiçosamente como se você fosse um componente. E aí, sentada mesmo e de costas para todo mundo, você manda que solte lá o cantado e fala aquela famosa frase: então é isso, irmão. Coloque aí o cantado que nós vamos começar a escutar. É claro que você não vai ter controle dessa situação. É claro que com um comportamento desse, na primeira chance que as irmãs tiverem para conversar, elas vão conversar. Na primeira oportunidade que elas tiverem para uma risadinha, vai ter risadinha. E na primeira chance que o pessoal tiver para fazer isso, popularizar ali dentro do conjunto, isso vai acontecer. Final da história, muitas conversinhas, muitos assuntos sendo colocados em dias, muita felicidade, muita risadinha e só você frustrada lá na frente. E será que a gente vai poder depois dizer que isso é coisa do inimigo? Será que é alguém tentando a nossa fé? Será que é as irmãs que saíram de casa descompromissadas? Ou será que é porque você saiu para servir algo e aí você deixou espaços, deixou buracos abertos e nesses buracos as pessoas se sentiram à vontade para servir outros assuntos, para servir outros elementos? Eu vou voltar em breve para a gente continuar essa conversa, porque além de conversinhas e além de risadinhas, existem outras coisas que, se você não abrir os olhos, os seus componentes servem na hora do ensaio e prejudica bastante. Até a próxima!